Boas noites, amigos e amigas argonautas. Hoje nosso convidado é o filho mais velho, tendo 4 irmãos, sendo seu pai Fernando Souza Neves, ator e professor de teatro. Sua mãe, Maria Auxiliadora Freitas, assistente social. Ele nasceu em 1966 em Belém, capital do Pará. Fez a 2ª série do antigo primário na Escola Arthur Costa e Silva. Da 3ª à 5ª série até a 5ª série no Colégio Tenente Rego Barros. Da 5ª à 8ª no Colégio Nazaré. O antigo 2º grau, atual ensino médio, na modalidade ensino técnico, nosso convidado realizou no Centro de Estudos Técnicos do Pará, CETEP. Em 1984, concluído o curso técnico, nosso convidado trabalhou como técnico de laboratório em análise clínica, sendo que em 1985 iniciou o curso de graduação em História no antigo Departamento de História e Antropologia da Universidade Federal do Pará. Em 1988, foi selecionado para trabalhar como bolsista de iniciação científica do CNPq sob a orientação do professor Dr. Raimundo Heraldo Maués. Em 1990, já graduado desde 89, obteve bolsa de aperfeiçoamento do CNPq sob orientação do professor Dr. Raimundo Heraldo Maués. Nesta época, também ministrou aulas de História nos colégios Nazaré, Objetivo, Santa Catarina e depois no Santo Antônio. Sendo que entre os anos de 1991 e 1993 foi assessor técnico parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Em 1991, nosso convidado fez curso de especialização em teoria antropológica com bolsa de aperfeiçoamento do CNPq. Ainda neste ano, em 91, foi aprovado no curso de mestrado do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos NAIA da UFPA, terminando seu mestrado em 1996. Neste tempo, em 92, foi aprovado como professor substituto de História da Faculdade de História da UFPA. Nosso convidado ainda conta que logo depois passou no concurso para professor auxiliar na matéria História Contemporânea da UFPA, se me recordo, em 1993. Nosso convidado, pai de uma filha, tem mais de 30 anos de carreira como professor de História, sendo também historiador. Na UFPA, desde 1992, vem exercendo suas atividades de ensino e pesquisa no regime de 40 horas de trabalhos semanais com dedicação exclusiva. Professor associado da Faculdade de História do Campus de Belém da UFPA, também é docente do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia. Na UFPA, em janeiro de 1994, assumiu a chefia do Departamento de História, atual Faculdade de História. Em janeiro de 96, continuaria à frente do Departamento de História. Entre 1995 e agosto de 1997, exerceu a coordenação do colegiado de especialização em História da Amazônia. Durante 8 anos, 2009 e 2017, foi pró-reitor de extensão da UFPA. Entre 2017 e 2018, diretor executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa do Pará, FADESP-UFPA. Atualmente, desde 2018, é diretor-geral do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Para além dessas atividades,
Entre 2001 e 2002, foi nosso convidado presidente do Núcleo Pará da Associação Nacional de História, ANPU. Entre 2008 e 2014, foi presidente da Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado do Pará, Arquipep, sendo ainda sócio da Sociedade Literária Beneficente 5 de Agosto e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, IHGP. Nosso convidado já desenvolveu ou vem desenvolvendo diversos projetos de pesquisa, entre os quais, entre 2010 e 2012, Dom José Afonso de Moraes Torres, o debate da cultura liberal com a cultura católica. Desde 2013, o projeto Dom José Afonso de Moraes Torres, os primórdios da romanização na Amazônia e os encontros e desencontros com a modernidade. E desde 2014 também o projeto de pesquisa Igreja e Estado, a romanização do campo católico na Amazônia. Então, entre 1985 e 1989, nosso convidado fez a graduação em História pela UFPA, sendo bolsista de iniciação científica do CNPq, apresentando a monografia denominada Partido Católico no Pará, o Partido de Deus na Secularidade, orientada pelo professor Dr. Raimundo Heraldo Maués. Em 1981, especialização em antropologia com bolsa do CNPq, sob orientação do professor Raimundo Heraldo Maués, apresentando o trabalho da sedução à violência. Entre 1991 e 1996, mestrado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, no NAIA UFPA, orientado também pelo professor Dr. Raimundo Heraldo Maués, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, CAPES, defendendo a dissertação de mestrado com o título Batismo de Fogo, a experiência da renovação carismática católica. Entre 2006 e 2009, fez doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, de Intercom UFPA, com bolsa de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, orientado pelo professor Dr. Fernando Torres Londônio, defendendo a tese Solidariedade e Conflito, Estado Liberal e Nação Católica sob o pastorado de Dom Macedo Costa, 1862-1889. Autor de vários artigos e capítulos de livro, nosso convidado foi ainda autor dos livros, em 2015, Romualdo, José e Antônio, Bispos na Amazônia do 800, publicado pela Universidade Federal do Pará. Em 2018, o livro Extensão no Cotidiano da Universidade, um exercício de interpretação ou de intervenção, publicado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFPA, sendo ainda organizador do livro Faces da História da Amazônia, pela editora Pacatatu, em 2006. Professor e orientador de alunos de graduação, de especialização, mestrado e de doutorado, nosso convidado é o professor Dr. Fernando Arthur de Freitas Neves, que já está aqui conosco online, na nossa plateia online, nos acompanhando, e vamos dar as boas-vindas ao professor Fernando Arthur, né? Pedindo aqui, portanto, nossas palmas, saudações para o nosso convidado. E, ao longo da entrevista, vocês podem enviar seus comentários, suas perguntas. No segundo bloco, vamos ter as perguntas dos convidados. E podemos também, no segundo bloco, fazer também outras perguntas para o nosso convidado. Em alguns momentos poderemos desligar os comentários, mas voltaremos a ligar.
Então agora eu vou adicionar o nosso convidado, o professor Fernando Arthur de Freitas Neves, que já está aqui conosco. Vou adicionar aqui o nosso convidado. Está aqui, estou aguardando, portanto, o nosso convidado entrar ao vivo aqui conosco. Nosso convidado está agora aparecendo aqui para nós. Estou vendo já o nosso convidado. Eu pergunto, Fernando, você está me vendo e ouvindo? Vendo e ouvindo bem. Ok, então, nós também estamos te vendo e te ouvindo bem. Ótimo, então. Primeiramente, vamos dar início à nossa entrevista, fazendo algumas perguntas. Temos 2 blocos, né? Este primeiro bloco, nós vamos encerrar antes de completar 60 minutos, porque ele só dura 60 minutos, e aí eu vou encerrar o bloco e vou gravar este primeiro bloco no IGTV, no canal A Mais Historiador Entrevista, e vou reiniciar depois o segundo bloco, às 21 horas, e ao reiniciar esse segundo bloco, as pessoas voltarão após o intervalo para continuar conosco no segundo bloco, e você também será adicionado ao vivo no segundo bloco. Ok? Então, vamos começando aqui a nossa entrevista, dizendo que é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco. Hoje já é a nossa 12ª entrevista. Começamos as entrevistas ainda no mês de maio, com o professor José Alves, que foi o nosso primeiro entrevistado, depois a professora Naná, que inclusive está aqui conosco na plateia online assistindo, e de lá para cá tivemos vários entrevistados. E, então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você, né? Uma pessoa a quem eu gosto muito, né? Que eu digo que é meu irmão de coração, meu amigo, meu camarada, e também todas as pessoas que estiveram aqui são pessoas que eu também admiro muito, respeito muito, e tem sido um prazer enorme conversar com todos os nossos convidados aqui. Neste sentido, Fernando, bem-vindo ao programa. E aí passamos para a nossa primeira pergunta. Fernando, antes de ingressar na universidade como aluno de graduação, como você avalia a sua experiência educacional anterior para a sua formação? Você, inclusive, fez curso técnico, correto? Correto. Boa noite, obrigado o convite. Seu, Maia, que como você mesmo disse, nós nos encontramos, né? Somos amigos e irmãos já há muito tempo, né? E, inclusive, partilhamos projetos comuns de tentar compreender e cercar a história. Essa minha formação, e assim como de todo mundo, né? Eu sou fruto dela e agente dela ao mesmo tempo. Ela foi mesclada em momentos distintos de ensino público, ensino privado, mas tem uma característica que é bem interessante, sem dúvida, que é a formação técnica, né? Eu trabalhei, graças a essa formação, em Rondon do Pará, num laboratório de análises clínicas, muito distante do que faço há 30 anos, no ofício de professor e historiador. E, naquela época, o meu horizonte estava muito marcado pela experiência na saúde, pela expectativa de ter uma intervenção na área da saúde, mas que também me sentia atraído, e aí não tem outro termo, para o estudo da história. Então, no período que estava antes de entrar na universidade, eu partilhava, eu acho que, eu considero, a ânsia da juventude, que quer fazer muita coisa, ou quer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, até se encontrar. Ou, ainda que não se encontre necessariamente nesse termo mais tão marcado, tão viciado, mas que
tenha a oportunidade de experimentar, pelo menos, exercitar um trabalho ou um exercício em outra área. Então, a formação técnica me permitiu isso. E eu gostava, né? Gostava daquilo que fazia, mas aí o pendor para a história acabou depois se tornando mais impactante, mais pungente. Fernando, quantos anos você tinha quando ingressou na universidade como aluno de graduação? Eu tinha feito 19. Você já tinha certeza que queria seguir a profissão de professor de história ou de historiador? Por que essa escolha? Quais razões? Você falou há pouco que estava pensando na área da saúde. Eu não tinha, digamos assim, a certeza de que eu queria ser professor de história. Eu gostava muito do estudo da história. Então, claro, eu reconheço que tem uma distância aí, né? E essa distância tem a ver também com questões práticas, né? Eu sou o mais velho de 5 irmãos. Minha mãe teve uma vida muito difícil no sentido de procurar prover todas as necessidades dos filhos. E isso me incomodava. Olha, tu tem que tomar atento, tem que buscar te defender, sair, por assim dizer, ainda que não saísse da aba, mas procurar não dar gastos para minha mãe, né? E eu tinha que buscar o meu próprio sustento, por assim dizer. Então, isso também foi um elemento de pressão para que eu definisse as minhas expectativas. Mas, na época que eu entrei na graduação, tinha uma questão que é bem significativa. Havia uma discussão sobre um campo de trabalho para historiador. Isso era, num certo sentido, uma ambiência nova, né? A grande maioria pensava realmente em ser professor no que hoje nós chamamos de educação básica, né? No primeiro e no segundo grau. Muito pouco deles pensavam em ter a oportunidade da pesquisa em história, né? Que é para onde eu me sentia atraída, né? Que é o estudo da história, né? Como um campo de trabalho. Então, os lugares eram muito restritos. No Pará, em Belém, por exemplo, salvo engano, nós contávamos no dedo. Além da própria universidade, era Museu Guild, àquela altura, a Fundação Cultural do Pará, né? Eventualmente, talvez mais alguns outros institutos. Era um campo que era muito restrito, né? Muito restrito. Então, a expectativa de se tornar professor, ela era pragmática, ou seja, você tem que trabalhar, né? E o lugar que você tinha para trabalhar era ministrando aula. Então, isso, graças também à gentileza e, sem dúvida nenhuma, as possibilidades que os colegas me franquearam, como você, por exemplo, que me indicou lá no Santa Catarina, o Alves, que também havia me indicado no Santo Antônio, o Assaide, que me indicou no Objetivo. Então, o espaço de sala de aula foi se tornando, por assim dizer, uma grata opção, né? Mas também sempre para o ensino médio. Eu sempre tive... Eu nunca me arriscaria, né, por uma coisa muito mais diferente, né? Na educação, no chamado primeiro grau, eu literalmente não conseguia ter
a rapidez do raciocínio que é necessária naquela circunstância. Fernando, você tem uma atuação destacada de militância política. Como foi essa experiência para moldar o historiador Fernando Arthur? Você iniciou a sua militância ainda muito novo. Eu não por escolha, obviamente. É importante as pessoas entenderem esse aspecto. Olha, a gente escolhe ser militante, a gente escolhe dentro de um determinado instante. Mas, no início dos anos 80, os espaços de democratização eram muito limitados, né? E havia uma reivindicação grande na sociedade brasileira para que houvesse maior eficiência do Estado, que houvesse controle sobre as ações do Estado e que ele pudesse conferir oportunidades numa sociedade tão desigual. E naquela época, então, essa condição da desigualdade ela se refletia na possibilidade de ir para a escola. Parece uma coisa tão natural, as pessoas hoje têm no Brasil inteiro, mas que à época inexistia a minha passagem do ônibus. Então, em 82, no movimento dos secundaristas, eu fiz parte da primeira diretoria da União Metropolitana de Estudantes Secundaristas, que foi eleito, nós organizamos vários movimentos de rua para ter o acesso à minha passagem no ônibus. Então, nós organizamos muitas manifestações nesse período e, assim, eu fui tomando contato, então, com a militância, nessa ânsia de democratizar as oportunidades para que as pessoas pudessem se deslocar, ir à aula, poder ir para a escola, né? Contando que a maioria das pessoas tinham muita dificuldade de pagar a passagem. Não era raro pessoas adultas, né, procurarem algum mecanismo de se defenderem, por exemplo, pulando a roleta, passar por baixo da roleta, tudo isso para economizar alguns tostões. E isso me incomodava. E ao me incomodar, gerou em mim uma ansiedade para que as coisas mudassem. Isso me permitiu, então, repensar o mundo à minha volta. E esse repensar o mundo da minha volta me colocou, então, diante da opção de não fazer nada e refletir sobre como nós fazemos as coisas e aonde nós acabamos nos defrontando. Isto fez com que eu, ao estudar história, a história foi muito rica para mim, porque ela me ofereceu essa oportunidade de entender os limites nos quais os homens estão inscritos, sejam eles como agentes coletivos, seja eles como um agente específico, particular, e isso me colocou, então, na associação dos processos de democratização, da necessidade de políticas públicas para que todo mundo tenha direito, acesso à escola de qualidade, à saúde de qualidade, para que tenha acesso à cidadania. E esta militância eu não abandonei, ela me acompanhou. E aí eu participei dos movimentos sociais, eu participei, por exemplo, de um movimento nos anos 80, que é o movimento MDV, Movimento de Defesa da Vida, que nós reuníamos na paróquia do Telégrafo. Era um movimento que reunia várias entidades estudantis, mas também movimentos sociais, que nos colocávamos muito críticos em relação à implantação da hidrelétrica de Tucuruí. O que é bem curioso, porque muitas das coisas que nós dizíamos, por exemplo, de riscos, né, e dizíamos, claro, embasado no que nós, naquela altura, estavam colocando sobre risco, por exemplo, de enchentes ou de inundações, a jusante ou a montante da barragem, acabaram não se demonstrando. Mas também outras coisas que não se falava e que foi graças à barragem, criaram problemas terríveis, né?
do ponto de vista ecológico, como, por exemplo, a questão da infestação de mosquitos no lago, né? Lá na região que penalizou duramente as pessoas durante muito tempo. Mas outras questões que se demonstraram muito marcantes na sociedade foi a acentuação dos conflitos pela terra, porque as desapropriações feitas das populações tradicionais que moravam nas áreas afetadas pelo lago passaram a ter que lidar com maior intensidade de grileiros, da fronteira aberta, da chegada de novas pessoas buscando terra, e isso tudo também estava me alimentando para pensar o que era a realidade amazônica, o que era essa questão da penetração em grande escala, do grande capital, e uma nova ordem que estava se articulando. Isso me fornecia elementos para me pensar a realidade brasileira, notadamente a realidade amazônica, e me acompanhou na crítica a esses processos que não consideram a ecologia da região, não consideram a formação social na Amazônia, que diz respeito a uma economia extremamente complexa, que envolve a coleta e as relações de economia mercantil, e como essa dinâmica acaba, só bem recentemente, ela perdeu a capacidade de alterar significativamente a trajetória da região. Mas ela ainda é presente, né? E isso eu sempre evidencio que está muito presente. E aí, durante a formação na história, isso também continuou e me acompanha até hoje, tentando entender essa realidade. Fernando, você ficou... Como eu sou novela em formato, tem que me dizer se eu estou sendo muito longo, estou esperando. Fernando, você ficou muito conhecido pelo apelido Lobinho. Como foi a origem desse apelido? Inclusive, eu já te conhecia pelo apelido Lobinho, de nome, de apelido, antes de entrar na universidade. Porque você, alguém já me falou, você vai fazer história, graduação em história, lá tem o Lobinho, né? Do movimento estudantil, né? Já tinha ouvido falar de você, antes de entrar na história, né? Na graduação. Então, como foi a origem desse apelido, Lobinho? Vamos articular o movimento estudantil dos secundaristas. Uma parte do movimento eram de escolas particulares. Então, eu era presidente àquela altura do Centro Cívico do CETEP, que era do Colégio Nazaré. Maurílio, que hoje é reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marcílio, Carlos Botelho, Fernando Filho, Neide. Então, quando nós reuníamos para formar a chapa, disputar aquela questão do estudantil, eu encontrei o Botelho, que havia estudado com ele no Nazaré, na segunda série, né? E depois, acho que na quinta ou na sexta, uma coisa assim. E o Botelho sempre foi muito gozador, o que hoje talvez nós disséssemos que seria um bullying, né? Mas na época eu não tomei como tal. Ele falou, rapaz, esse cara era escoteiro. Não, esse cara era lobinho. Porque eu havia sido escoteiro, né? Eu fui escoteiro durante 4 anos, salvo engano, né? Nunca fui lobinho. Aí
quando ele falou, olha, esse cara foi escoteiro. Aí o Maurício falou, égua, tem um lobinho entre nós. E daí começou a puxar. Né? É lobinho, é lobinho, é lobinho. E lobinho acabou se fixando, né? E eu estou bem resolvido. Não tem nenhum problema de alguém me chamar de lobinho. Eu costumo observar isso, né? Os alunos, no início do semestre, quando eu estou ministrando aula, eles começam falando professor Fernando, professor Fernando. No final do semestre, os caras já estão me chamando de lobinho. E isso está bem resolvido na minha cabeça. E a experiência como escoteiro, como é que foi? Foi algo que você considerou importante? Como é que foi? É bem interessante essa experiência, porque muito do que se apresenta pelo escotismo, que tem uma marca de nacionalismo, uma marca... internacionalmente foi criado com essas características, né? Então, lá na Inglaterra, mais lugares, né? Lá onde foi o berço, mas também nos outros lugares, tinha uma marca muito importante do nacionalismo. Mas o que atraía ser escoteiro, para mim, e acho que a maior parte das pessoas, é que a gente podia acampar. Então, essa ideia do acampamento, de acampar, de habitar na floresta, né? Mais de 3 dias, às vezes uma semana, né? De fazer uma habitação na selva, era algo muito, muito legal, muito legal. E a segunda era também que tinha uma coisa que era de cidadania, que era de prestar serviços. Então, eventualmente, se tinha de um extremo ao outro, vai até de uma catástrofe, mas as campanhas de vacinação, sempre os escoteiros eram voluntários, estavam nos postos de vacinação, auxiliando a vacinação. Eu participei de inúmeras campanhas de vacinação, vacinando crianças, que era uma coisa muito simples na época. A Sabin era pingar, gotinha. Então, nós montávamos muitos postos durante as campanhas de vacinação para auxiliar. Então, essa era uma coisa bem legal. Mas também foi o lugar que encontrei muitos militantes depois. Manuel Costurado era escoteiro, Stephanie Henriques era escoteiro, Marcelo, que era da Sociedade, foi durante muito tempo advogado da Sociedade de Direitos Humanos, era escoteiro. Então, o Chiquinho, que é jornalista, comunicador, importante jornalista, tem organizado várias campanhas, aí país afora, era escoteiro. Ele chegou a ser de uma graduação única no Brasil. Então, era também um lugar que a gente frequentava e depois acabamos nos revendo, nos encontrando na militância estudantil. Fernando, como você se definiria como professor de História e historiador em termos teóricos metodológicos? Como você se definiria dentro do marxismo? É bom que tu já me colocaste dentro do marxismo, então eliminou já algumas coisas. Eu vejo a história como um espaço de intervenção. E isso me coloca metodologicamente numa área em que reconhece que existem contradições fruto da forma como nós nos apropriamos do que é produzido socialmente. Né? Então, o fundamento da história humana é o fundamento de lutas, né? De lutas extremamente múltiplas, né? A luta das mulheres, a luta das populações hoje organizada, segmentada, né? Como LGBT, a luta de negros, daqueles que sofrem discriminação, a luta das classes trabalhadoras,
a luta de segmentos internamente que tentam organizar o pensamento também, ao confrontando o que existe estatuído. Então, essas formas todas de organizar me colocaram numa tradição, né? É sempre difícil falar do marxismo como uma escola. Ele talvez ficasse melhor representado como uma tradição, no qual se articulam diferentes escolas. Então, nesse particular, a tradição do marxismo a que eu reivindico é aquela que nasce como uma crítica só ao sistema produtor de mercadorias e quer e precisa realizar uma crítica ao mundo do trabalho. E essa crítica ao mundo do trabalho passa por uma série de mediações teóricas, né? Eu, desde muito tempo, tenho tentado me aprofundar num marxista italiano chamado Gramsci, que ele faz um primeiro corte, por assim dizer, com a experiência do marxismo até então, que o que ele propõe é uma reforma material e moral da sociedade. E essa reforma material e moral, ela precisa estar amparada no reconhecimento de como se produzem ideologias, o mundo das ideias, as representações sociais, e como essas representações constroem determinadas concepções de mundo. Então, é nesse tecido de compreender as concepções de mundo e como elas informam a forma como nós rearticulamos essa reelaboração dessas concepções de mundo, né? Ou seja, nós partimos do que há na realidade imediata para gerar uma abstração e chegar a um concreto novo. Mas reconhecendo que aquela realidade imediata, ela é um pré-concreto, né? Ela é um pré-concreto. Quer dizer, nós estamos num pré-concreto agora, né? Quer dizer, as redes sociais se tornaram um pré-concreto. Não há um domínio propriamente sobre os signos todos presentes e que estão concorrendo nessa linguagem. Qual é a semântica que está se impondo? Mas ainda assim, ela é o pré-concreto. Então, o marxismo a qual eu me filio, ele se propõe a decodificar essa significação das concepções de mundo e como elas informam a nossa forma de intervir nesse mesmo mundo. Fernando? Desculpa, realmente não sei como falar isso de uma forma mais... teria que repensar muito para pensá-la de uma forma mais limpa, talvez, né? Fernando, como foi que surgiu o seu interesse em estudar a Igreja Católica, as práticas do catolicismo? Como foi que surgiu esse interesse? Na graduação, você já fazia a sua monografia de graduação sobre o Partido Católico. Depois você foi fazer o mestrado e a sua dissertação foi sobre um título muito bonito da sua dissertação, Batismo de Fogo, né, sobre a renovação carismática católica. Como é que... E fez, inclusive, um trabalho de campo, né, também, acompanhando o Círio de Nazaré para entender esse processo. Como é que surgiu esse interesse seu pelo estudo da Igreja Católica? Essa é uma coisa... Eu sorri porque é provocante. Em que pese a minha formação marxista, eu acho muito chato estudar classe operária. Nunca foi uma coisa que tenha me atraído. E na época da graduação,
existiam já uma visão idílica da cabanagem, quer dizer, como revolta, como revolução, e isso também não me atraía. Eu digo, eu não queria estudar sindicatos, não queria estudar greves, ainda faltava um terreno realmente para que eu pudesse pisar, né? E eu fui, então, buscar no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos daquela época, saber se eles não tinham, quais eram os estudos que eles tinham lá, né? E se eles não estavam interessados em me acolher como estagiário. Eu havia procurado a professora Edna Castro, e ela me disse que quem eu conhecia aqui também, ela era estudiosa e militante do Movimento em Defesa da Vida, né, lá que eu falei anteriormente. E ela me disse, olha, Lubinho, é uma das que me chama Lubinho, né? Lubinho, eu estou com um corpo de estagiários já completo, ela que é uma socióloga, estudiosa dos movimentos sociais, do desenvolvimento da Amazônia, mas vai ter uma seleção para uma bolsa de iniciação científica, que é o Raimundo Heraldo Maués, que é um antropólogo, estudioso, importante da igreja, da religião. E eu fui lá, né, saber as informações com o professor Heraldo. E no dia que ele marcou as entrevistas, estava lá eu e outros colegas, né? Você conhece, o Paulo Cal, outros que ele já trabalhava, a Sueli, Ana Negrão, que depois fizemos trabalho juntos. E nesta seleção, eu diria que ela me salvou, porque aí finalmente eu encontrei um território onde eu pudesse exercitar essa reflexão teórico-metodológica que me referia há pouco, né? Os estudos do professor Heraldo, àquela altura, versavam sobre o que ele chamou, e que eu sou devedor dessa interpretação, de uma tensão constitutiva no catolicismo, né? Quer dizer, tem sempre o catolicismo da hierarquia, mas tem o catolicismo popular. E nessa tensão vai se moldando o catolicismo. E ele estudava, então, a região do Salgado, e eu fui fazer pesquisas com a bolsa que fui selecionado, sob orientação dele, levantando documentos na Vigia, em São Caetano de Odivelas, Santo Antônio do Tauá. O dinheiro acabou, não deu para ir naquela época a Salinas, que era parte do escopo, mas isso tudo abasteceu uma série enquanto levantávamos dados para o professor Heraldo, eu também fui levantando os dados para perceber o que era aquela intervenção da igreja, que foi o que me aproximou dessa chamada, né? Eu encontrava nos jornais Partido Católico. Eu digo, mas que história é essa de Partido Católico que eu não estudei na graduação, né? Em História da Amazônia, ninguém falava de Partido Católico. Onde é que estava isso? Como é que isso passou ao largo? Então, isso me motivou a buscar compreender que segmento era esse que entrou na política no final do 19, né, da segunda metade do 19. E a partir de então eu estou imerso, por assim dizer, no século XIX, tentando entender e demonstrando, em alguns momentos, qual foi a intervenção da igreja para assegurar o que ela compreende como sendo catolicismo, e como os católicos também demonstraram à igreja o que eles compreendiam e vivenciavam, né, o que eu chamo de convivência católica e experiência católica, né? Como é que uma coisa é o que o bispo fala, o que o padre fala, a outra coisa é quem vai na missa, é quem se confessa, é
é quem mantém as práticas das rezas ao acordar, ao estar prestes a adormecer, quem recorre às promessas, quem recorre a todo o universo de fontes que o catolicismo tem para proteger essa condição tão frágil que é o humano diante das pressões que esse mundo tão violento a todo instante está testando a nossa humanidade. Fernando, você fez a especialização em antropologia? Pois é, quando tu falaste disso, aí eu fiquei... eu não sei se eu botei desse jeito no Lattes, né? Mas é porque a bolsa de aperfeiçoamento era uma bolsa entre mestrado e iniciação científica. É uma bolsa que acabou. Era uma bolsa gorda, boa, deu para me sustentar um bom tempo e tal. E o Heraldo é que dizia, esta referência é porque eu estou, e ele que estava àquela altura era o meu orientador, te formando como antropólogo. E eram as leituras que você participou também, muitas delas, eram da teoria antropológica, de como se formava um estudioso na antropologia. Né? Mas a característica mesmo do financiamento, né? Eu tive 2 anos dessa bolsa, né? Foi renovado. Eu tive que optar depois, porque eu tinha passado o mestrado, aí tinha a bolsa do mestrado, que era maior, né? Mas era bolsa de aperfeiçoamento, queria lembrar o resto, tinha mais um outro nome, eu não sei se não era aperfeiçoamento científico, né? Mas que me permitiu aprofundar os estudos em antropologia da religião. Uhum. Porque a bolsa de aperfeiçoamento ela equivalia à bolsa de especialização, né? Tanto que eu tive também essa bolsa com o professor Heraldo. E quando eu ingressei na especialização em teoria antropológica, eu poderia ter tido a bolsa da especialização, mas eu já tinha de aperfeiçoamento que era equivalente, né? Que era uma bolsa Sim. que, infelizmente, não existe mais, mas que eu acho que era uma bolsa muito importante, né, para o recém-graduado, que poderia dar continuidade à sua formação. Né? E que você Sim. teve essa bolsa, eu tive, e era uma bolsa, de fato, importante. Né? Fernando, ainda temos alguns minutos antes de encerrar o primeiro bloco. Por que você escolheu o NAIA para fazer o seu mestrado? Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento do Trópico Úmido, no NAIA. Uhum. Essa era uma característica importante, né? Naquela época, a pós-graduação na Amazônia era muito restrita, muito restrita. Havia muito poucas possibilidades de desenvolvimento. E o NAI, àquela altura, ele era de uma riqueza de diversas áreas, notadamente da área de humanidade, então, da economia, da antropologia, da sociologia e da ciência política, eventualmente da geografia. Né? Então, lá se reunia, né, as referências mais significativas de pesquisa em humanidades. E o professor Heraldo, ele era membro do NAIA. Né? E como ele era membro, inclusive depois chegou a ser diretor do NAIA, durante o mandato, ele tinha uma cadeira de estudos lá, que era antropologia da Amazônia, em torno das questões das investigações dele. Então, eu, na minha continuidade de estudos, né, optei por fazer o mestrado aqui.
E aquela época também eu já tinha, eu tinha casado, é, tinha minha filha, tinha 2 anos, né? Então, sair de Belém não era uma coisa que nos animasse, né? Então havia um centro de estudo importante, e ele era de fato muito amplo, né? Naquele instante ele se propunha a ser uma referência de altos estudos, abarcando diferentes campos disciplinares e tentando construir uma perspectiva de interdisciplinariedade que eu acredito muito rica e que é necessária ainda, ou mais do que ainda, renovada nos dias de hoje. Mas naquela época ele demonstrava ser um centro capaz de acolher diferentes propostas de reflexão sobre a Amazônia. Tanto é que o professor Heraldo se manteve lá por mais de 10 anos, assim como muitos outros colegas que eram oriundos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Perfeito. Fernando, nós vamos encerrar agora o primeiro bloco, que já está chegando no nosso tempo, minutos, e eu não quero fazer nenhuma pergunta e ter que acabar o bloco em meio a uma resposta sua. Então, eu vou encerrar agora e vou, então, fazer a gravação no IGTV e depois reconecto novamente para o segundo bloco. E aí, quando damos continuidade à nossa conversa aqui, que está sendo muito proveitosa. Então, eu peço às pessoas que estão nos acompanhando que possam retornar conosco no segundo bloco, junto com o professor Fernando, para continuarmos nossa entrevista. Então, eu vou aqui retirar o Fernando para começar o segundo bloco já já. Até mais. Até mais.